Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, final de ano se aproximando, enfim, várias notícias, vários temas durante o ano, foram mais de 200 entrevistas e, é claro, todas elas são armazenadas no nosso canal no YouTube, para quem não pôde acompanhar, a gente tem lá todas as entrevistas, né, de interesse, de relevância para, é claro, para a cidade de Anápolis. E hoje a gente vai falar de um tema interessante, importante, a gente já abordou outras vezes, inclusive é de um parceiro nosso, a USA Arquitetura. E hoje a gente vai conversar com o Michael jovem ainda. Seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral do 14, Michael. Olá, muito obrigado, Guilherme. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje, estar podendo explanar um pouquinho mais sobre a arquitetura. Pois é, que coisa boa. A primeira pergunta que a gente faz sempre, e sem querer ser invasiva, é o que leva as pessoas a determinada profissão. No seu caso, você é bem jovem ainda. O que te levou à arquitetura? Tem outros arquitetos na família? Porque a gente aqui em Anápolis tem muita tradição. Por exemplo, a família de médico tem muito médico. Meu filho vai ser médico, o meu filho vai ser engenheiro, vai ser advogado, alguma coisa nesse sentido. No seu caso foi mais ou menos assim ou não? Não teve nada a ver? Não diretamente. No meu caso, partiu mesmo de um sonho, a partir do momento que a gente fez uma visita na UNB em Brasília. Para conhecer onde você foi, né? Exatamente, a gente foi para poder fazer uma visita e eu me apaixonei pelo curso, pela arquitetura. A cidade ela já me encantava demais, a maneira de projetar, de edificar. Eu sempre tive muita curiosidade em relação à arquitetura. Então isso partiu de um sonho desde muito pequeno, já me tornar um arquiteto, projetar casas. E durante determinadas etapas da vida a gente fica com um pouco de dúvida entre arquitetura, engenharia, até você poder compreender um pouquinho melhor o que se trata cada uma. Mas então, esse interesse desde jovem tinha, então? Desde jovem tinha. De desenho, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Quando entrou já no ensino médio, aquela parte ali definitiva para prestar vestibular, para poder estar formando, já tinha definição na cabeça do que eu queria. Que coisa então, bacana. Partiu bem antes, já tinha isso, já era um sonho, se tratava de um sonho mesmo desde jovem. Bom, eu frequentei ali o UNB também, fui para tentar o curso de jornalismo, acabei não passando, mas enfim, isso é outra história. Mas só que, por um momento, eu me interessei pelo curso de arquitetura e urbanismo. Aí tinha a tal da prova de habilidade específica. Ela é exigida ainda? Como que funciona isso? Isso, em diversas faculdades a gente ainda tem um curso de habilidade específica. Em faculdades públicas a gente tem o curso, tem que estar fazendo essa prova, sim. Mas hoje em dia a gente já fala, a gente até tem aquele quesito, porque muitas das vezes pessoas não ingressam num curso de arquitetura e urbanismo disso, né? Com muito medo de falar, eu não desenho muito bem. A partir do momento eu até digo que as pessoas elas têm que se arriscar, pois ali é uma etapa, tudo é através da tentativa. Então, ele não é o primordial para poder estar passando para ingressar na faculdade de arquitetura e urbanismo. A partir do momento é o querer, né? A gente tentar e entrar, se esforçar um pouco, ele faz parte, sim, o processo, o desenvolvimento criativo, isso ajuda bastante. Mas na faculdade você vê pessoas que têm extrema qualidade em relação a desenho, a croquis, e outras pessoas que não têm essa técnica, mas elas aprimoram outras. Elas aprimoram outras técnicas. Então, cada um vai utilizando o que tem. Sim, isso é muito interessante falar, porque assim vai derrubando alguns mitos, alguns aspectos. Isso, exatamente. Fala assim, olha a letra ruim, fala, não vai ser médico, essa letra ruim tem que ser médico. Exato. A gente brinca, Michael, porque entrevistamos muitos médicos aqui, e alguns a gente não entende de fato. Não, é desse jeito. Não, mas é uma coisa normal. A pessoa pensa, não, o arquiteto, nossa, ele tem que ter uma extrema qualidade desenhando, desenhista, um artista. Desse jeito. Bom, e você falou de Brasília. Brasília ali é uma obra arquitetônica a céu aberto, né? Exato. Recente, a gente lembra de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, enfim, de todo um projeto que surgiu do nada. Exatamente. Que a gente se espanta, né? Fala, puxa vida, Brasília é tão complicado, mas é tão lógica a coisa toda que a partir do momento que você pega, talvez não tenha. É claro, evidentemente a gente tem GPS hoje. Exato. Mas não existe cidade mais fácil de se locomover do que o plano piloto de Brasília. Exatamente. Até vai entrar, provavelmente a gente vai discutir um pouquinho das pautas. É a realização, assim, a busca, né?
de uma cidade com planejamento urbano, Sim. onde facilita a locomoção, facilita a vivência, o dia a dia, o transporte. Sim, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho. É bem bacana. Para falar de, claro, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, que inclui isso aí, as comodidades, o ir e vir no dia a dia de um país que não privilegia transporte público. Né? Exatamente. Então, mas vamos entender um pouquinho mais de arquitetura. Quando se fala, então, Michael, o que é arquitetura? Traduz aí para quem está acompanhando a gente. Bom, vamos lá. De uma maneira técnica, né? A gente falar em arquitetura, ela é a arte ou a técnica de projetar, de criar espaços, certo? Mas ela trata muito mais disso, porque através da arquitetura, a gente realiza sonhos. A gente, muitas das vezes, diretamente com a pessoa, a gente está lidando muito mais com o sonho daquela pessoa, com a saúde mental daquela pessoa, com o desejo, com os anseios. Então, a arquitetura, ela engloba tudo isso. A arquitetura, ela é feita por pessoas, para pessoas. Então, para melhorar de uma forma geral. Quando a gente fala em arquitetura, a gente não está falando simplesmente de uma residência, de uma casa. A arquitetura engloba tudo. Ela engloba o espaço onde estamos inseridos, a nossa localização, o aproveitamento, a vizinhança, o aproveitamento daquele espaço. Porque muitas das vezes a gente fala arquitetura, ela não é a construção de uma parede. Ela é a construção de um espaço determinado por aquele tipo de módulo, onde para habitar as pessoas. É feito para as pessoas. Sim. Então é uma coisa muito, muito humana. E até dentro desse sentido que você falou aí, dos serviços que o arquiteto oferece, mas antes de a gente chegar nessa próxima pergunta, o arquiteto funciona meio também como um psicólogo para tentar desvendar o que está na cabeça da pessoa. Porque a cabeça, a livre imaginação, você tem curvas, retas, enfim, você traz o cenário ideal. Sim. Essa conversa, esse entendimento, meio da parte psicológica, ele também é fundamental no seu dia a dia? Essa parte ela é fundamental, porque a gente sempre fala, a gente não tem clientes, a gente não vende ali um produto em grande escala. A gente trabalha com um cliente, a gente tem um desejo, ou às vezes do município, ou de alguns representantes, a gente está lidando com aquilo ali, não é um produto a grande escala. Então, a gente tem que ter conversas, diálogos, entender um pouquinho mais sobre a realidade, sobre o dia a dia da pessoa, sobre a vivência em família, quais são os gostos, os hobbies, a profissão daquela pessoa, para que a gente possa, através daquele projeto, atender tudo, sanar todas as necessidades do cliente, da pessoa, né? Então, ela tem que ter essa questão psicóloga muito grande. Às vezes, as pessoas elas chegam no escritório com muitas dúvidas. Nem elas mesmas sabem diretamente o que ela quer. Sim. Mas, através dessas perguntas, como se faz para um psicólogo, a gente chama de um briefing. A gente faz um briefing onde a gente vai tirando alguns pontos que é possível você pegar as características daquelas pessoas. Os gostos, os desejos, quais são os hobbies, e tentar unir tudo aquilo ali num projeto que seria, a gente fala, um projeto ideal, mas ideal para aquele ser, para aquela pessoa, para aquela família. E no dia a dia, o que é mais comum? De repente, uma pessoa sozinha, Michael, quero um projeto, mas é claro, você deve falar, antes do projeto, vamos entender sua realidade, como que ela funciona. Mas ou vão muito em família, de repente vai esposo, filhos, como que funciona esse dia a dia que você observa? Sim, hoje em dia tem muitos casos. Tem pessoas que elas vão sozinhas, mas a grande maioria a gente trata de casal. Sim. A grande maioria vai com o casal, mas geralmente o aspecto familiar prevalece. Isso, aquele aspecto ali familiar ele prevalece. Tem vezes que leva os filhos, quando chega naquela etapa da concepção, quando a gente já parte para o interior, aí já vem até os filhos, reúne a família inteira no escritório, porque a gente já começa a desenvolver o quarto de cada um, o desejo, mas ali, o esboço inicial, aquela parte que a gente tem principal do projeto, são geralmente os dois, o homem e a mulher, eles decidem tudo em conjunto, a grande maioria realmente, a gente tem esse tete-a-tete com os clientes, precisa ter. Tem que ter, fundamental. E hoje em dia a gente vê muito também, o mercado de pet cresceu muito. Isso. As famílias estão agregando animais de estimação. Também, de que forma se contempla isso? Tem gente que prioriza, né? Trata como membro da família. Tem gente que prioriza, a gente tem que pensar o espaço, ele é essencial. A pessoa, muitas das vezes, tem gente que não tem filhos. Ela chega, não, mas eu quero um espaço adequado, uma casa que eu tenha espaço para os meus pets, para os cachorros, para poder brincar, uma casinha, projetar algo diferente. Então, a gente tem que fazer faz até um mini projeto ali para o pet. Exatamente. Então, tá muito comum isso. É muito comum. Que coisa boa. Principalmente bacana, a partir dessa migração que a gente teve aí
até uma mudança, né, que veio com a questão da pandemia, que ela modificou um pouco a arquitetura, ou readequou, né, eu nem gosto de falar modificou, ela readequou, porque a arquitetura vai sempre se readequando de acordo com o seu tempo que ela está inserida. Então, através disso, a gente teve uma migração muito grande de apartamentos para casas, pessoas com desejos de ter essa questão de animais, de ter liberdade, aquela liberdade, pelo menos ali naquele espaço que ela se fala, aquele ali é um espaço meu. Então, teve muito essa questão dos animais, de crianças, então é bem bacana. Até em relação ao espaço, você fala, a gente sabe que os espaços hoje estão reduzindo de construções. É um desafio novo para vocês também, a gente está falando aqui de aproveitamento, de maximizar os espaços, você tem uma melhor configuração ali de repente um espaço menor. É um grande desafio hoje também nos espaços, às vezes mais exíguos, as pessoas às vezes têm condição, ou para os condomínios horizontais, enfim, é mais tranquilo. Mas para aquelas que, de repente, não têm aquela condição, ou gostam, ou necessitam, ou chegam à conclusão que precisam de um espaço menor. Mas é um grande desafio hoje? Sim, eu acho que esse na realidade, um dos grandes desafios, né, que nós temos na nossa profissão. O que é? É através de espaços pequenos, a gente planejar. Planejar aqueles espaços para que eles se tornem maiores, se tornem eficazes, atenda toda uma família, porque cada vez realmente a gente vem reduzindo a edificação, a metragem quadrada, e as famílias elas não vão reduzindo. Quando a gente fala nisso, a gente tem ali uma família com 2, 3 filhos, uma casa ali pequena, então a gente tem que planejar muito bem. Então, o papel do arquiteto, principalmente nesse momento, não é apenas para os condomínios, né, horizontais. Porque ali é mais tranquilo. Né? Exatamente. Ali é mais tranquilo, a gente tem um pouquinho mais de área, a gente faz um design inovador. Não que seja fácil. Exato. Mas é tranquilo. Não. É fácil, em relação à viabilidade financeira, mas a gente tem que desmistificar um pouco aquela questão. Não, ali a gente está voltando a uma casa um pouco mais simples, um custo mais baixo, mas o papel do arquiteto para aquela família, ele é de extrema importância. Então, para poder trazer qualidade de vida, trazer para aquelas pessoas ali, poder adaptar, poder atender todas as necessidades daquela família em um espaço reduzido. Através de móveis manejados, tecnologia, a gente tem que pensar técnicas de reduzir, de otimizar aquele espaço e tornar um ambiente agradável para todos. Logo no início a gente falou da questão, é o curso de arquitetura e urbanismo. A gente vê, mesmo cidades planejadas, como foi o caso de Brasília, Goiânia, são cidades próximas aqui, Anápolis nem tanto, Anápolis teve um crescimento desordenado, plano diretor complicado, enfim, quando se tenta consertar no meio do caminho é difícil. Exato. A gente tem Curitiba talvez como um exemplo onde as coisas fluem, mesmo porque a gente teve Jaime Lerner lá, exato. Referência para vocês também, que foi da área e também foi político, e soube juntar essas duas coisas. Estava falando do desafio dos espaços exíguos, mas essa questão do urbanismo hoje, como as cidades estão crescendo, algumas juntando, com inovações muito grandes. A gente citou também a questão de sermos um país que privilegia o transporte individual, quando lá fora a gente vê, é claro, transporte coletivo, público, metrô, transporte público de qualidade. Também é outro enorme desafio pensar nesse crescimento das cidades. Sim. Eu digo que o grande desafio do urbanismo, né, é pensar nesse crescimento populacional, como adequar as cidades para atender esse crescimento populacional tão grande, para tornar as cidades eficazes, as cidades de maneira que ela cresça também, mas de maneira sustentável, porque hoje em dia a sustentabilidade nem é mais uma pauta para o futuro, ela já é a realidade, nós já vivemos na sustentabilidade, que nós temos que ter isso como certeza que ela é necessária. E até o cliente está começando a exigir isso aí? Exato, até o cliente hoje em dia. Então, através dos incentivos, a gente vê muito mais hoje em dia. Todo mundo chega, ela quer energia fotovoltaica, ela quer trabalhar com materiais, dependendo. Então, a gente tem diversas soluções. Quando a gente fala de sustentabilidade, é um termo muito amplo. Eu vou citar um pouco aqui voltado à residência, mas sustentabilidade ela não é só essa questão voltada na residência. São termos quando a gente fala para construir com uma pessoa privada, uma pessoa direta ali. A gente tem desde escolhas de materiais, tipo de telha, as vedações que a gente vai fazer, as ferragens. Você tem diversos tipos de auxílio que você pode fazer. Desde uma empresa que você compra o item inicial ali, que você pode escolher empresas parceiras no meio ambiente, você pode ter aquele desejo de poder estar fazendo isso,
até no final do acabamento, porque tem pessoas que já trabalham com reutilização dos materiais, desde porcelanato, então elas têm essa preocupação também em reutilizar, reaproveitamento, né? Sim. Então a gente encontra muito, desde a parte do acabamento fino, empresas que também têm essa preocupação. Mas a sustentabilidade numa casa, ela entra em diversos aspectos, desde a redução principal ali, que a gente fala da energia, porque uma casa bem pensada, bem projetada, a gente tem ali uma redução enorme em índice de energia, porque a gente tem iluminação natural, ventilação cruzada, então tudo isso trata de sustentabilidade. A inserção dela no espaço é muito importante, ela já entra na questão do urbanismo, que você me perguntou, que faz parte do plano diretor ali, desmistificar, colocar ali, qual que é o índice de aproveitamento do bairro? A gente tem que ter águas pluviais, tem que ter espaço de permeáveis nas edificações, então eu creio que esse é o grande desafio, como controlar esse crescimento muito grande, trazendo qualidade de vida, porque isso afeta em diversos aspectos. A arquitetura ela é fascinante, porque isso ele afeta a saúde pública, porque são pessoas que a gente precisa melhorar a qualidade de vida. Isso, se a gente não tem qualidade de vida, a gente traz doenças, traz um caos. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com tudo isso. A gente está falando aqui de responsabilidade ambiental, selo verde, o quanto é importante, reaproveitamento, de onde veio essa madeira, de que forma foi tratada. E se lá fora a gente tem isso, essa concepção está chegando também ao Brasil, tanto vocês buscando parceiros, né? E acho que cada vez mais o mercado vai exigir isso, e já se tornou uma nova realidade? Sim, já se tornou uma nova realidade. O grande desafio nosso aqui é viabilidades financeiras. A gente tem a realidade, a gente tem aquele cliente que ele entende da necessidade, ele entende da nossa realidade do mundo, de todas as questões que nós temos que tomar como pautas, cada um. Porém, quando a gente quer inserir aquilo no projeto, a gente vem com uma novidade, a gente traz aquilo se torna muito caro, porque a gente não tem políticas públicas que ajudam, que incentivam a isso. E poderia tranquilamente baratear seu Poderia, porque eu creio que isso é a realidade. A gente não teria que, num material sustentável, se tornar mais caro do que o outro que não é. Deveria ser o contrário. Exatamente. Não faz sentido, porque qual o incentivo que nós temos para aquele cliente ali fazer isso? Então, a pessoa, ela pensa, nossa, mas eu vou pagar bem mais caro, eu vou buscar por isso aqui, eu não tenho incentivo nenhum. Como que eu faço isso? É uma questão assim, a gente sabe que cada um tem que fazer a sua parte, claro. Mas a pessoa fala, nossa, mas qual o incentivo que eu tenho do governo, das iniciativas públicas, quanto aquele material, para eu estar podendo trabalhar aqui? É o caso até, desculpe te interromper, da energia fotovoltaica. Já estão crescendo os olhos em cima Exato. Eu acho o seguinte, lá fora cobra-se, né? É claro, pela utilização, mas acho que poderia deixar crescer mais um pouquinho o mercado. Deixar crescer bem mais, porque a gente tem que resolver o nosso problema. Então, a gente tem que deixar crescer mais, as pessoas fazerem, porque realmente já estão crescendo os olhos para voltar da energia fotovoltaica. Porque quase toda semana a gente tem debates em televisão e tudo mais, fala do crescimento. Então, aquela questão capitalista já está muito voltada ali para questões da energia fotovoltaica. Às vezes é um tiro no pé, né? Você quer agora, sem deixar, de repente, pô-lo crescer e ter melhores resultados futuramente. Exatamente. Né? Bom, a gente estava falando aqui daquele bate-papo inicial, né, entre cliente e arquiteto, no caso, a Usa Arquitetura. Vocês atuam ali de forma individual, monta a sua equipe, como que funciona esse dia a dia? E o que geralmente o cliente pergunta para vocês perguntam para o cliente, aquela interrupção? Eu imagino que deve ter um monte de coisa. Não, a Usa Arquitetura, e eu creio que a grande maioria dos escritórios, a arquitetura não se faz sozinho. A arquitetura é um trabalho, desde quando você entra na parte da faculdade, você aprende a trabalhar em grupos. Na verdade, contrata-se. Exato, você contrata a empresa, mas a grande maioria, você tem muitos escritórios que você tem o nome de uma pessoa e tudo mais, mas a Usa Arquitetura, ela se trata de um grupo. São um grupo de arquitetos, a gente tem engenheiro. Então, a gente tem essa diversificação porque a gente precisa todos se unirem para o desenvolvimento do projeto. Às então, vezes, o projeto passa por Michael tem a solução que não passou por mim aqui. Ou de repente vice-versa, acontece muito. Exatamente. Hoje no nosso escritório nós somos compostos por 6 arquitetos.
Então a gente tem um grupo bem grande, que ele desenvolve, ele passa por um, passa por outro, e cada um ele é responsável por um setor. Vai analisando aspectos diferentes, né? Isso é muito importante. Exatamente, desde a parte da criatividade, do desenvolvimento inicial, depois a gente vem para as partes técnicas, partes ali que a gente já tem que atender as legislações, então a gente tem diversos campos dentro de um escritório também. E interessante da usa arquitetura, e duas arquitetas já deram entrevistas para a gente aqui. Tem um olhar diferenciado masculino e feminino em determinados aspectos ali do projeto, ou é senso comum, não muda nada? A gente tem alguns tipos de olhares, sim, um pouco diferentes, mas a partir do momento que você trabalha em grupo, você forma um grupo, aquele grupo ele tem que ser unido, ele tem que ter uma visão coesão, muito próxima, tem que ter uma colisão. É igual um casamento. Você tem que dar certo. E você vê espaço. Às vezes, a gente não precisa ser igual. É igual eu tô falando, um homem, a mulher não precisa ser igual. Mas a gente tem que chegar ali no senso comum. Então, acaba que você pega pessoas, quando você forma um grupo, uma equipe para trabalhar, são pessoas completamente diferentes, que isso faz parte. A gente, necessita de pessoas completamente diferentes, com modos de projetar diferentes, mas com uma mesma visão. Posso abrir outro parênteses aqui? De vez em quando rola discussão ali, olha, eu acho que esse ponto de vista aqui também... Faz parte. A discussão, ela faz parte do nosso trabalho. A gente tem que discutir ali o tempo inteiro. Implantar, porque às vezes você está tão ali fissurado no projeto, você está desenvolvendo e tudo mais, passa alguma coisa despercebido, que outra pessoa que já está um pouquinho de fora, ela fala, nossa, isso aqui a gente consegue uma solução um pouco melhor. A gente consegue adaptar isso, a gente consegue reduzir esse custo, vamos trabalhar com essa solução, olha isso aqui que eu vi. Então a gente tem sim sempre discussões. O projeto ele é feito através de debates, diálogos, discussões em grupo. E acontece muito hoje do cliente a chegar com aquela ideia pronta, e minha ideia essa aqui está definida, só falta chegar com a planta lá, mesmo sem ser arquiteto aqui, não, mas eu quero que seja dessa forma. Esse convencimento, como é que funciona? Eu não diria que acontece muito, mas acontece. E como vocês lidam com isso? O maior problema é assim, as pessoas chegam às vezes com alguma ideia centralizada que ela viu na internet. Hoje em dia o acesso à internet, né? A internet é o mundo. A gente tem acesso a tudo. Chegava com revistas. Hoje você chega aqui, ó. Exato. Aqui, eu quero isso aqui. Você tem diversas plantas e tudo mais, mas quando a gente fala de um projeto arquitetônico, a gente não está falando simplesmente do ato de desenvolver aquele espaço ali. A gente tem que inserir. Ou Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. A gente não copia um projeto, a gente tem que organizar aquele espaço, readequar um projeto, pensar nas soluções e temos que implantar. A gente tem que atender às leis, ao município, a questão da permeabilidade, aos recursos, técnicas, né? às normas técnicas. Muitas vezes, quando as pessoas chegam com essa ideia fixada, elas querem, porque ela tem a sensação assim, não, eu comprei o meu lote, eu quero utilizá-lo 100%. Mas não é bem assim. Você comprou o lote, mas você tem um dever cívico, um dever social, que a gente precisa ali deixar a área permeável, a gente precisa adequar aquele espaço, você precisa de um recuo, você precisa de ter privacidade entre um vizinho e outro. Sim. Então a gente tem que adequar. Quando as pessoas chegam com essa ideia formalizada, é o nosso papel, onde você tem que demonstrar que às vezes a gente consegue outras soluções próximo daqueles desejos, porque muitas vezes é bacana. A pessoa chega com a ideia formalizada, a gente já tem um esboço, uma ideia do que ela gosta, dos desejos, o que atrai, quando traz fachada e tudo mais, ou a parte interna, a gente entende um pouquinho ali da realidade. Então a gente tem que adequar aquilo ali às necessidades dele em um projeto novo feito para ele, para atender a ele. E às vezes chegam ideias bacanas também, que vocês acatam? Chega. Muitas vezes chegam algumas ideias bacanas que a gente consegue readequá-las. A gente não pode copiar uma ideia, a gente não pode pegar aquilo ali, eu quero exatamente aquilo. Sim. Se a pessoa quiser exatamente aquilo ali, não é um papel do arquiteto, isso não é ético, ele pegar e ele atender aquilo ali a 100%. Então pode chegar ao ponto assim de, olha, esse projeto eu não vou ter como executar. Exatamente, esse é um papel, é o correto de se fazer. A pessoa chegar, eu quero copiar 100% desse projeto, eu quero que seja feito exatamente assim, desculpa, esse aqui a gente não consegue atender dessa maneira. A gente consegue readequar a sua necessidade, porque às vezes você pega, as casas elas não modificam, principalmente determinado para o nosso plano diretor, lotes aí de 10 por 30, 12 por 30,
não tem grandes variações ali de mobilidades. A gente não precisa, então, eu falo dos espaços internos. Grandes variações, 3/4, sala, cozinha, área gourmet. Quando a gente entra para os condomínios horizontais, a gente tem uma metragem bem mais, que cada vez você pode explorar mais a criatividade do arquiteto. Mas ali nos espaços públicos comuns, a gente não tem grandes variações determinadas pela metragem, pelo espaço que nós temos para ocupar. Então, ali a gente não consegue uma extrema modificação, mas a gente se readequa, atende aquela necessidade da pessoa, ao layout interno, mas sempre uma fica ali próxima da outra, nesse ponto de vista em relação ao lote. Mas a gente não pode ali pegar, copiar e ter esse papel. Tem que sim se falar sobre isso. E principalmente pensar na convivência também. Exato. Porque tem gente que pensa que não vai ter vizinho. Exato. Tem vários problemas do dia a dia que a gente percebe. E em relação até, você já pegou algum caso assim, que o projeto está em andamento e no meio do projeto o cliente fala, não, é isso que eu queria, não. Como lidar com essa situação? Se já aconteceu, se tem como voltar atrás? Já teve. Acontece? Acontece. O que aconteceu foi o seguinte, a gente trabalhando no desenvolvimento de um determinado projeto, a gente até fala, durante todo o desenvolvimento do projeto, a gente não tem nenhum problema quanto às modificações. Ali, o desenvolvimento do projeto, ele não tem um tempo específico para terminar. Ou seja, está em construção. Exato, a gente está em desenvolvimento, está projetando aquilo ali. Então, a gente não tem um tempo, nós temos um prazo para terminar um projeto, nós iniciamos... Não é empreiteira, né? Exatamente. Mas muitas vezes tem algumas pessoas que, através do papel, mesmo com a visualização, hoje em dia a gente tem as maquetes eletrônicas, visualização em 3D, facilita muito. Mas ainda tem um pouco em relação às metragens. Quando chega em loco, no meio da construção, você fala, nossa, mas eu não imaginava que seria isso, não imaginava que seria esse tamanho. Mas é muito, muito pouco, porque assim, as tecnologias hoje em dia, elas facilitaram demais. Em relação a esse aspecto de contribuir para a pessoa poder visualizar um projeto. Antever o que vai acontecer. Exatamente, poder ver através de uma visualização 3D, poder ver todos os ambientes. Então, o ideal é todos os ambientes estarem feitos, projetados, definidos, antes de ir para o canteiro de obra. Bom, é claro, a gente tem toda essa tecnologia, mas a maquete ela ainda é importante? A pessoa chegar e assim, ter aquele contato, às vezes tocar ali ainda... A maquete física? Física ali. Física. Eu não posso dizer que não seja importante, porque isso vai muito a gente fala dos moldes projetuais, sim, que cada um tem como característica. Igual você citou mais cedo sobre os médicos, cada um tem uma característica. Sim. Então, talvez tem muitos escritórios que trabalham, sim, ainda com maquete física. E tem outros, o nosso escritório, a gente trabalha 100% com maquetes eletrônicas. Então, a gente aprimora todo o nosso conhecimento, o nosso tempo nas maquetes eletrônicas. Cada vez maquetes eletrônicas mais elaboradas. A gente tenta, desde a primeira reunião... dentro do ambiente. Exato. A gente tenta, desde a primeira reunião, já está mostrando um esboço da maquete eletrônica. Porque a maioria das pessoas, através de uma planta baixa, um layout, ela ainda não consegue ter essa visualização tridimensional. Sim. Ela não consegue compreender 100%. Então, a gente, através da maquete eletrônica, ela sana demais as dúvidas, a pessoa já consegue ter um esboço maior da circulação, da vivência, do modelo tridimensional da edificação. Então, isso facilita demais. E em relação que a gente está falando aqui de circulação e tudo, tem a questão da mobília também. O arquiteto lida muito com essa questão do mobiliário também, do que é funcional, o que caberia bem ali, que vai além da própria construção. Lida sim. Inclusive, a USA Arquitetura Interiores, ela partiu do interior. A gente sempre gosta de falar que os nossos projetos tem a parte da marcenaria, na USA, trabalhando com móveis planejados, atendendo então a necessidade. Vai de dentro para fora. A gente veio de dentro para fora. E a gente gosta de falar que os nossos projetos, eles partem dessa maneira. A gente não gosta de trabalhar um esboço, uma fachada, para vir para a parte interna. Sim. O nosso método projetual, a gente trabalha de dentro para fora, atendendo primeiramente a necessidade das pessoas, a funcionalidade da edificação, a necessidade também, interna, a ergonomia, as necessidades, porque às vezes você pega pessoas, você precisa atender. A gente trabalha com projetos comerciais, hospitalares, residenciais, mas
tendo esse um todo, você precisa trazer para a residência uma edificação que ela receba, que ela atenda a qualquer um. Então, a gente trabalha com corredores maiores, para atender a cadeirantes, a necessidade, às vezes, quando você fazer uma cirurgia, você precisa ter aquela acessibilidade, preocupação com portas de banheiro, então, para poder caber, às vezes você machuca, tem alguém na família que necessita um amparo para poder caber, então a gente atende essa parte interna para ir para a parte externa. Então, ela começou dali. Então, o desenvolvimento dos móveis. Interiores e arquitetura? Exatamente. A gente veio dessa parte. A gente começou no início durante muitos anos, com a Wanda Canizia, que veio aqui há algum tempo. Então, começou nessa parte dos móveis planejados. A gente iniciou muitos anos trabalhando, formamos em arquitetura, já trabalhava com móveis planejados e foi desenvolvendo o escritório. Então, mas ela vem e o nosso método projetual, a gente desenvolve a parte interna, atende as necessidades, a funcionalidade, o esboço total do ambiente, para depois a gente vir para a parte realmente estética. Porque a arquitetura, ela tem que falar, ela é ali uma música petrificada, mas ela tem que atender a necessidade do ser humano que ali habita. Não faz sentido. Então não tem sentido, ela perde sentido. Exatamente. Bom, até em relação a acompanhamento de obra, que muita gente pensa na vida do arquiteto glamurosa. Chega lá na Usa Arquitetura, está lá o Michael, naquela sala, fazendo os projetos ali, tranquilo, né? Banho recém-tomado, limpinho e tal. Mas o arquiteto, ele põe a mão na massa também, ele acompanha a obra, ele está no dia a dia ali, Michael. E assim, sem querer tirar o glamour da profissão toda, tem o seu. Exato. Mas, claro, como que funciona esse dia a dia? Isso varia muito em relação aos escritórios. Mas a Usa Arquitetura, a gente coloca a mão na massa. Então e vai embora. O time vai embora. Quando a gente fala em relação à equipe, é justamente para isso. Porque a gente tem sim que acompanhar as obras, a gente tem que acompanhar o nosso projeto. Isso faz parte, a necessidade para você ver, poder sanar algumas dúvidas, você sentir aquela obra ali nascendo, do início ao fim, você poder chegar no resultado final ideal ao que foi planejado no início. É um processo mental também. Exatamente. Você vê aquele crescimento como um filho. Ali. Isso, aquele ali é um desejo que você fica ali durante um ano. Exatamente, a gente fala ali o período que as mulheres têm de gestação, a gente tem... Fica acalentando a obra. Porque você tem que acalentar e entregar aquele desejo. Então a gente participa ali desde o início dos projetos do cliente até o final da obra, posteriormente o final, a gente vem para a parte interiores, mobiliária, a gente até fala... A gente tem que iniciar ali no projeto e participar do churrasco de inauguração, né? Faz parte. A gente tem que atender o cliente durante todo esse período. É essencial. E tem o cliente também que acompanha, diga, Michael, vamos lá na obra, vamos ver o que está acompanhando, ou simplesmente deixa de lado? Sim, não, tem cliente que acompanha, sim, e é essencial que ele acompanhe, para poder entender sobre prazos, entender sobre o fluxo, como que está o andamento da obra, se está tudo seguindo de acordo, como planejado, porque a gente tem aquela questão da nossa mão de obra. Mão de obra, a gente não tem uma mão de obra 100% qualificada. Então, as pessoas elas têm que acompanhar, porque em determinado momento você consegue sanar algum problema ali logo no início. Você consegue sanar aquele problema ali, resolver uma situação que estava indo para um lado errado, logo no início, evitando prejuízos. Trazer de volta para a rota, né? Isso, porque a gente falou muito de arquitetura, da parte projetual, mas assim, uma parte principal hoje em dia, que é a realidade de todos, é a viabilidade financeira. É a gente fazer algo belo, algo funcional, mas que caiba no bolso daquela pessoa, que esteja de acordo dentro do orçamento, com custo reduzido. Esse é o principal desafio dos dias atuais da arquitetura, com os valores lá nas alturas, a gente trabalhar com soluções baratas e que não tenha prejuízos na obra. Porque você fazer para demolir, você faz, depois você demole, joga fora, gera resíduos, gera um monte de problema, depois você constrói de novo. E a USA traz essa facilidade para o cliente? Traz essa facilidade. A USA a gente trabalha, eu fico muito voltado a essa parte de vistoria, de acompanhamento nas obras, de fazer essas visitas técnicas. Todos os dias a gente tem um período durante a parte da manhã que a gente está passando em todas as nossas obras para poder estar fazendo essas visitas. Tanto eu quanto a Wanda, a gente tem esse feedback. O restante da parte da equipe fica mais voltado no escritório e a gente chega durante a parte da tarde, desenvolvimento.
Sim. Então, mais parte da manhã a gente tem sempre essa preocupação de estar visitando uma obra, de ver o andamento, todo o processo ali construtivo. E as necessidades que estão, cada um, se estão atendendo. As formas, através dessas visitas, elas nos moldam o escritório a facilitar. Porque a gente tem as normas técnicas que nós precisamos atender, as visualizações. Mas, às vezes, para um canteiro de obra, quando a gente se fala, a gente precisa trabalhar com algumas maneiras mais visíveis, mais palpáveis, até para as pessoas que estão ali trabalhando. Sim. Facilitando a visualização, facilitando o projeto, a maneira de entendimento. Então, é essencial. E é claro, muitas vezes as pessoas confundem onde vai o limite do arquiteto e o limite do engenheiro. Como que funciona essa convivência dentro da obra e ela é essencial? Ela é essencial. O limite do arquiteto e do engenheiro, essa convivência ela tem que ser harmônica. Isso já se teve muito no início da faculdade. Muitas piadas, né? Fazia entre arquitetos e engenheiros, mas eu acho que isso já desmistificou bastante. Hoje em dia, passou-se a entender um pouco mais, até através do acesso à internet, a tudo, né? O network hoje em dia que todo mundo tem, o papel dos dois, a gente poder entender a necessidade de cada um. Então, a gente tem que ter ali uma harmonia, uma parceria. O arquiteto ele precisa entender na parte projetual ali, do desenvolvimento criativo também um pouco sobre a estrutura, porque tudo se faz. A gente consegue atingir grandes resultados, mas aí a gente tem que, desde quando entrou no papel do arquiteto ali naquelas primeiras reuniões que nós falamos lá no início do briefing, qual que é o orçamento da obra, o custo. Então, no desenvolvimento de um projeto também, a gente tem que ter essa preocupação. Sim. Porque se a gente faz coisas monumentais, enormes balanços, se o cliente tem a viabilidade financeira, te deixa livre para voar, é ótimo isso. Quando a gente tem, a gente vai longe com os engenheiros, as parcerias, a gente consegue chegar no resultado. Sim. Mas quando a gente tem mais reduzido, a gente tem que chegar em resultados, otimizar custos, otimizar a ferragem, evitar desperdícios. Porque às vezes anexando um pilar, anexando alguma coisa, reduzindo um pouquinho o espaço do vão daquela porta, a gente tem grandes diferenças em valor. Então, desmistificou um pouquinho. E é essencial o papel dos dois na obra. Aquela pessoa, talvez um engenheiro, ele está lá na obra, ele está executando, a visita do arquiteto. Às vezes tem arquitetos que são voltados, né? A parte também de engenharia. Tem muitos arquitetos... Às vezes duas formações. Né? Exatamente. Tem arquitetos que têm especialidades em estruturas. Certo. Tem mais adeptos, são adeptos um pouquinho... se adaptam ali naquela questão de estrutura durante a faculdade, se encontram um pouco mais, elas fazem as especialidades, se formam, tocam obra também. Sim. Então tem muito disso. Em relação a mercado brasileiro, como que está? Ele está no viés alta, ele está estabilizado. É claro que o Brasil teve a oscilação da pandemia, ela afetou o mundo todo, o Brasil também de forma especial, mas os primeiros sinais de recuperação econômica, eles vêm junto com construção civil e indústria automobilística. Como é que está o mercado brasileiro hoje? Só para a gente situar. A entrevista está sendo gravada no final de dezembro de 2021. Bom, no final de dezembro de 2021, se a gente falar com exemplificação nossa e tudo mais, o nosso mercado atual está aquecido. Vamos dividir aqui, então. Vamos fazer o balanço do ano e perspectiva para... Isso, exatamente. Se a gente falar o balanço do ano, foi um ano muito aquecido, mesmo com a pandemia. Sim. Porque a gente teve uma migração muito grande aqui, principalmente no nosso município, essa questão da construção civil. As obras, elas continuam. Sim. Elas vão, mesmo que essa oscilação, a gente teve aí uma oscilação gigantesca no mercado, em valores. Desde o aço, a matéria-prima ali primordial, do cimento. A gente teve aumentos aí astronômicos, mas ela ainda se manteve aquecida, porque no início do ano a gente teve reduções de taxa de juros, teve uma série de coisas para estar auxiliando e tentando fomentar o mercado. Ou seja, o momento de construir ele foi ideal, digamos, lá para o Exato, exato. A gente teve aí em meados ali de março, abril, ali com a taxa de juros ali mais baixa perante a Caixa para poder fazer aquisição, construção, compras de imóveis. Hoje, no final, aqui a gente já está falando que em torno de dezembro, as taxas já subiram. O cenário, a perspectiva para 2022, a gente acredita para o nosso município. Eu não vou falar
no Brasil de modo geral. Mas vamos pegar Anápolis. Pegando Anápolis, as perspectivas são muito boas. As perspectivas, porque a Anápolis está uma cidade em ascensão, com uma perspectiva de crescimento muito grande. A gente está aqui entre Goiânia, entre Brasília, então a gente tem aqui um poder econômico muito forte, a gente tem grandes loteamentos lançando. Parque Industrial consolidado. Isso, Parque Industrial consolidado. A gente tem mais lançamentos de condomínios fechados. Então a perspectiva de crescimento para a área da construção civil, para os próximos anos, ainda é enorme. Então a gente está em evolução, porque a gente tem aquele cuidado que a gente tem em relação à cidade, porque a Anápolis está em ascensão, ela está naquele momento de crescimento, aquele ápice do crescimento. Então foi muito bom e a gente ainda tem essa perspectiva para 2022. Aí quando a gente fala no modo geral no Brasil, já é muito difícil de se dizer. Porque a Anápolis ela tem essa característica, eu sempre friso lá na rádio. Não que a gente esteja no cenário ideal, evidentemente não, mas a Anápolis eu acho que ela vive uma condição mais privilegiada em relação a outros locais. Exato. Exatamente por isso que você falou. A gente vê algumas ofertas de emprego e muitas vezes cai até aquilo que você falou. Muitas vezes você tem oferta de emprego e não tem a mão de obra adequada. Exato. Para aquele setor. É pleno emprego? Evidentemente não. Podemos melhorar sem dúvida nenhuma, mas talvez esse diferencial tenha na cidade de Anápolis em relação à perspectiva, um pouquinho melhor que a média nacional. Exatamente. A perspectiva daqui, ela continua um pouquinho melhor do que essa média nacional. E aqui de trás da gente tem um quadro aqui que mostra alguns edifícios históricos de Anápolis. A gente tem o Rio Negro, Marquês de Herval, tem o Cardoso aqui, Lealdade. Houve uma época em Anápolis, o Michael, isso meu avô que conta. Você, é claro, evidentemente conhece o Hospital Evangélico, do lado tem o prédiozinho lá da Dona Daisy Fanson, que é o nome. Foi o primeiro edifício de Anápolis. Aí, na época, o pessoal falava, para causar inveja em Goiânia, então a capital recém-nascida está fazendo sombra lá em Goiânia. Eu sempre conto essa história. Hoje, literalmente, já faz sombra. Já faz sombra. Pois é, há um crescimento vertical e horizontal da cidade, né? E isso é muito importante. Bom, o papo bom passa rápido. Né? Passa muito rápido. Passa rápido aqui. Essa conversa é muito boa, mas é claro, chega um momento que a gente tem que encerrar. Para encerrar, acho que a gente poderia falar. É claro que a gente começou a falar de arquitetura e urbanismo. Qual o futuro que você visualiza? Você é bem jovem ainda. Para o futuro das cidades? O futuro que eu idealizo, que eu vejo no futuro das cidades, eu não sei te dizer ao certo qual que é esse futuro, qual será, né, o futuro das cidades. Eu sei te dizer qual que seria o sonho, qual que seria o modelo da cidade ideal. Na cabeça do Michael. Exatamente, é tipo assim, eu creio que gostaria que as cidades fossem cidades com crescimento, a gente tivesse um planejamento urbano melhor, a gente tivesse um índice de transporte público melhor, porque isso até trata-se de qualidade de vida. Sim. A gente tem que voltar muito a essa questão do transporte público. A gente tem que melhorar essa parte de mobilidade urbana. Então, a gente não pode centralizar ali as zonas comerciais apenas em um polo, porque aquilo ali, para as comunidades, no entorno, ainda mais no crescimento da cidade, a gente precisa ter zonas de atendimento daquelas regiões. Então, atender as necessidades específicas. As necessidades específicas. Deslocamento, né? Exatamente, porque a gente não precisa tanto daquele deslocamento. As chamadas conveniências. Né? Exato. Se a gente tem uma cidade que ela cresça, e ela cresça, a gente precisa entender. A gente tem que crescer, mas a gente tem que crescer de forma sustentável. A gente tem que crescer atendendo à mobilidade, à infraestrutura, a saneamento básico, porque a gente está aqui falando, a gente está em ascensão, mas Anápolis ainda a gente trata de muitos bairros que a gente não tem ali todas as questões de infraestrutura básica atendidas. Sim, às vezes falta até saneamento. Saneamento básico, a gente não tem. Então a gente precisa, um modelo de cidade ideal, a gente precisa pegar os grandes realmente como modelo, que já fizeram, que tem exemplos, o que deu certo, o que não tem. Hoje em dia se torna muito mais fácil. Porque você pegar algo que você nunca viu e tentar implantar, putz, é muito difícil. Mas você pega ali um modelo que você acha como ideal, aquilo ali deu certo, implantou na cidade, aquilo ali funciona, e tentar trazer. Então, o futuro da cidade, a gente tem esse crescimento urbano, a gente tem que crescer de forma sustentável. A gente precisa voltar
um pouquinho mais o nosso olhar para dentro da nossa casa, para fazer a nossa parte, a ver essa questão da sustentabilidade, Reciclagem. porque a reciclagem, porque isso é saúde pública, isso é alegria, porque foi a primeira pergunta do início, a gente projeta espaços. Quando a gente fala de espaço, a gente habita em espaço, o mundo está no espaço. Então, a gente precisa cuidar do espaço onde a gente está. Seja ele o espaço ali da sua residência, o espaço que ele está inserido, o bairro, o espaço do município, o crescimento dele e aquele espaço ali onde ele vai crescendo de forma sustentável, porque a gente precisa de natureza, a gente precisa de ter todas aquelas características que fazem parte do entorno. Bacana. E para quem quiser contratar, conhecer a USA Arquitetura e Interiores, redes sociais, endereço físico, fala um pouquinho mais para a gente, Mário. A USA Arquitetura, vocês podem ter acesso ao nosso endereço, a localização, usa.arquitetura no Instagram. A gente tem até uma política de privacidade. No nosso Instagram, vocês vão ver, a gente não tem tanta demonstração. A gente fugiu um pouquinho daquela questão ali, pra gente voltar muito aos nossos clientes. Certo. Então, vocês encontram a gente no Instagram, usa.arquitetura. E usa da maneira que está escrito aqui. Usa. 2 Zs. Isso, exatamente. Tá certo. Conversamos com o Michael Costa Carvalho, arquiteto lá da USA Arquitetura e Interiores, nossa parceira aqui do programa Autoastral 14. Michael, muito obrigado pela entrevista, bate-papo bacana, descontraído. Como eu disse, o tempo passou rapidinho. Passou rápido. Foi muito bom. Obrigado, a gente agradece. Um abraço lá para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Tá certo. Essa entrevista, se você está chegando agora e pegando no final, ela pode ser revista na grade de programação do canal 14 da NET e no nosso canal do YouTube também, programa Alto Astral no 14. Eu até perdi a conta das entrevistas. Não me engano, essa é de número 216. Mas salvo algum engano, é mais ou menos por aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Marco, a USA, por ser nossa parceira, e os nossos outros parceiros também, sem os quais seria impossível executar esse programa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médicos Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Clínica dos Curativos, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde e Opção Ótica. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.